Olá, boa noite. O Acre cedia o 17º Congresso Nacional do Encontro de Casais com Cristo. Para conversar sobre os valores da família, sobre filosofia, moral, nós convidamos o assessor nacional eclesiástico do Encontro de Casais com Cristo, Dom Antônio Lino. Dom Antônio Lino é português de nascimento e goiano de coração, está aqui no Brasil desde 1967 e tem peregrinado por todo o país, pregando a palavra de Cristo, envolvendo a família. Boa noite, Dom Antônio, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa Ideias da Aldeia. Igualmente, é um grande prazer estar convosco. Dom Antônio, eu queria que o senhor conceituasse esse instrumento que a Igreja Católica tem tão forte, que é o ECC, o Encontro de Casais com Cristo. O que é isso de fato? O ECC é um serviço de formação, um serviço escola de formação dos casais para evangelizar a família. O ECC tem uma história de 35 anos no Brasil. Ele é uma dádiva de Deus, é um carisma de Deus, é um dom de Deus à igreja que se serviu de um sacerdote zeloso, irrequieto, Padre Alfonso Pastore. Em 1970, ele era pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Vila Pompeia, em São Paulo, e sentia que sua paróquia era um pouco formal, um pouco fria, e ele já evangelizava as famílias, os casais, mas ele, com a cumplicidade e o apoio, e a oração, o zelo, o entusiasmo apostólico de casais, ele se lançou nesse projeto, nessa aventura, de conceituar, de organizar o encontro de casais com Cristo, que, como tudo, nasceu numa semente pequenina, dessa experiência paroquial da paróquia Nossa Senhora do Rosário, era precisamente o ano de 1970, e ele elaborou, estruturou as palestras, os horários, os conceitos, os objetivos, a definição do encontro de casais com Cristo. E ele quis, e é assim até hoje, que o ECC seja realmente um serviço à igreja. Quer dizer que não é nenhuma pastoral, nem é um movimento, é um serviço que faz encontros de casais com Cristo, para formar casais, para amá-los, para trazê-los ao convívio de outras famílias, para engajá-los numa comunidade, para levá-los a amar a igreja, a família, para se conhecerem melhor o valor do sacramento do matrimônio, as relações familiares, a espiritualidade conjugal, a espiritualidade familiar, se aceitando melhor um ao outro e, por causa disso, também melhorando o relacionamento familiar, melhora sempre o relacionamento do casal, melhorando a relação da família, pais e filhos, e dar à sociedade mais justiça, mais paz, mais alegria, mais convívio e renovar a igreja a partir das paróquias. Então foi uma inspiração divina. Temos essa grande convicção que Deus se serviu do Padre Alfonso Pastore para dar à igreja, no final do século XX e início do século XXI, esse grande instrumento, esse grande serviço, escola à igreja no Brasil, que é o ECC, que forma casais, que os ama, que os chama, que lhe coloca mais alegria e o valor da família no coração, para que depois sejam agentes multiplicadores e chamando novas famílias para esse grande serviço, para esse grande movimento, que é a evangelização da família. O ECC quer estar a serviço de formação de casais para serem agentes da pastoral familiar e de todas as pastorais na Igreja do Brasil. Dom Antônio, o ECC, pelo que o senhor fala, então, é uma criação brasileira. Isso já conseguiu extrapolar as fronteiras do Brasil? Já conseguimos ter ECC no Equador, na Colômbia? Sim, nós temos já ECC fora do Brasil. O núcleo mais forte do ECC fora do Brasil é em Miami. Vários casais. Miami? Há alguma explicação lógica para isso? Sim, porque vários casais que vivenciaram o ECC no Brasil
como você sabe, depois dessa imigração dos brasileiros para os Estados Unidos é muito grande. E casais, estando lá, né, participando da igreja, sentiram a necessidade de levar essa experiência para os Estados Unidos a partir de Miami, onde se concentra uma grande imigração de brasileiros. Então, já há anos atrás, Dom Valdemar e Dom Diógenes, que eram os assistentes eclesiásticos nacional antes de mim, foram lá, já fizeram reuniões lá, formaram equipes dirigentes, e eu mesmo estive há pouco tempo lá para orientar, para ajudar, para incentivar o ECC em Miami. E nós realmente não queremos, assim, internacionalizar o ECC a partir do Brasil, ou isto é, vinculado ao Brasil. Por quê? A gente leva essa semente da graça de Deus, a gente leva essa experiência e depois eles vão de achar o caminho deles, não é? Para evangelizar a família, primeiro nos Estados Unidos, para as famílias dos imigrantes brasileiros que estão lá. E ainda o ECC nos Estados Unidos está se espalhando, mas partindo dos imigrantes brasileiros, dos brasileiros residentes dos Estados Unidos. E há outros países, a Venezuela, o Equador, que estão pedindo essa ajuda, que a gente os incentive a fazer crescer nos países deles o ECC. No Brasil, há vários ECCs? Temos caras diferentes de acordo com cada região ou não? Graças a Deus, nós temos conseguido, a partir de um documento chamado Documento Nacional do Encontro dos Casais com Cristo, que tem preservado a unidade no Brasil, a unidade do ECC. Para você ter uma ideia, nós estamos, com muita alegria, aqui em Rio Branco, fazendo esse 17º Congresso Nacional. Mas a nossa linguagem é a mesma em todo o Brasil. Aqueles que vêm de Recife, ou que vêm de Manaus, ou que vêm de Belém, ou que vêm de Porto Alegre, ou de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de Vitória, ou de Belo Horizonte, nós usamos a mesma linguagem e temos preservado, graças a Deus, essa unidade do ECC. E o documento nacional, ele é esse grande elemento que preserva a unidade de pensamento e de ação. O ECC tem 3 etapas, ele acontece em 3 etapas. A primeira etapa, ela é mais voltada para a vida interna da família, encontro de casais com Cristo. Mas os temas, não é, as dinâmicas, as palestras, os testemunhos da primeira etapa são para levar o casal a se encontrarem a si mesmo com Deus, com Cristo, o encontro de casais com Cristo. Não é apenas um encontro de casais sociológico, um encontro de casais de tipo de relações, apenas relações humanas, mas é um encontro de casais com Cristo. Na base da convivência da família, a fé. O sacramento do matrimônio. Isso exige ação, né? Então nós temos uma primeira etapa, que é a etapa de conhecer a si mesmo. E a segunda? A segunda etapa, ela visa levar o casal a se engajar na vida eclesial, na sua paróquia, nas pastorais. Então o ECC, ele não pretende prender os casais a si mesmo. Ele é um serviço. Então ele evangeliza o casal, chama o casal, mostra ao casal a vida da família, num sentido pleno da vocação cristã, mostra ao casal a vida de comunidade, de uma paróquia, e depois leva esse casal a conhecer a igreja. E dentro da igreja, escolher o seu campo de pastoral, de ação. Um se dedica mais à pastoral dos noivos, o outro já se sente mais atraído pela pastoral do dízimo, o outro se sente assim, melhor numa pastoral familiar, o outro já vai para a catequese. Mas dentro disso tudo nós temos a missionariedade. Isto é, o bem que você conhece não pode ficar escondido dentro de você. Né? Ele tem que ser
difundido e levado a outras regiões. Para você ter uma ideia, o ECC, com pouco tempo, não é? Ele foi levado a todo o Brasil. Eu, antes de vir para cá, o padre Geraldo, que é um padre estigmatino lá de Morrinhos, ele me disse, não esqueça de falar que eu fui daqueles que levei o ECC para o Acre, através de Brasília, não é? Então é uma chama de vida, não é, que se contagia e a vida se multiplica, o bem se multiplica. É como uma vela acesa, ela acende muitas velas. Uma vela apagada não é capaz de acender outra vela. Dom Antônio, nas reuniões que o senhor participa ou tem participado de encontro de casais com Cristo, quais são os benefícios que o senhor percebe depois de um certo tempo? Assim, um casal que inicia no ECC, começa a se envolver, quais são os benefícios que são notórios? Os benefícios notórios é a qualidade de vida do casal. Capacidade de se entenderem melhor um com o outro, de se compreenderem, de dialogar, de perdoar, de abrir o casal, a família, a outros casais. A alegria dos filhos, porque a melhor dádiva para os filhos é o amor do pai e da mãe. Quando o pai e a mãe estão bem, os filhos estão bem. Tudo fica mais fácil. A melhor evangelização para as crianças, os adolescentes, é levar os casais a comungarem bem. Claro que existem dificuldades, que existem problemas numa família que vivencia o ECC, mas existe uma capacidade muito grande de recomeçar pelo Evangelho. E nós temos uma rede de núcleos, que quando um casal faz o encontro, ele entra num grupo domiciliar, não é? E então, esses grupos continuam a se encontrarem depois do encontro, não é? São os chamados círculos domiciliares. Cada encontro da primeira etapa, ele tem no mínimo 5 círculos. E tem um casal que pilota, chamado coordenador de círculo. E eles como uma rampa de lançamento. Eles vivenciam esse círculo dentro da primeira etapa, e depois eles saem e eles continuam a se encontrar cada 20 dias, uma vez por mês, pilotados, guiados por aquele casal, coordenador de círculo. E já existe uma literatura chamada os temários, que dão um sustento de reflexão a esses círculos domiciliares, que vão sendo assim como que uma escola de formação daquela família. Então, os frutos, você me dizia, é o nível da qualidade de vida dos casais. Depois, o relacionamento, as amizades novas que se criam para aquele casal, conhecendo outros casais, mas numa amizade sincera, num relacionamento cristão. Não é apenas uma coisa social. E eles se encontram nas casas, na gente de classe média, gente de periferia, que se não tem cadeira, senta num tamborete, e não tem nada a ver com uma vida social, mas é uma reunião cristã para refletir a palavra de Deus e os temas da família. Dom Antônio, qual ou quais os erros que um casal comete ao procurar o ECC por causa de crise matrimonial? Quais os principais erros que esse casal comete? Olha, é querer fazer do ECC um reformatório. Claro esse problema existe. Existe, muito grave. Porque é necessário que a comunidade primeiro se interesse por aquele casal. Isso é a pastoral familiar. Se aproxime, veja o que pode fazer, a ajuda que pode prestar, né? A amizade, o estar junto. Não é? Então vai levando, cozinhando aquele casal que está com problemas, assim, com uma ajuda, não é? E da pastoral familiar, levando a refletir as dificuldades que está vivendo, ao encontro do perdão e da misericórdia. Depois que esse casal começa a dar passos, se encontrarem, então sim, levá-lo ao encontro de casais pode ser oportuno. Porque ele, no meio de outros casais que vivem uma vida sadia, alegre, ele recomeça e se encontra. Mas quando
às vezes, aquele casal se uniu num casamento mal realizado, que não tem uma sustentação humana, afetiva, não muitas vezes não consegue ficar de pé, mas muitas vezes sim, o casal recomeça e depois ele se encontra e renova o seu casamento. Isso é muito, muito, muito frequente. Dom Antônio, nossa conversa está muito boa, mas infelizmente o nosso primeiro bloco vai se encerrar agora. Eu espero que o senhor aguarde um minutinho que a gente já retorna. Perfeitamente. O Ideias da Aldeia faz um breve intervalo e volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta conversando com Dom Antônio Lino. Ele é assessor eclesiástico nacional do ECC, Encontro de Casais com Cristo, e está aqui para participar do 17º Congresso Nacional do ECC. Dom Antônio, nós terminamos o bloco anterior falando a respeito dos casais que procuram o ECC porque estão em crise no relacionamento, em crise matrimonial. Há algum caso, ou já houve algum caso, que o senhor tem conhecimento, de casais que, ao ter contato de forma mais íntima com a doutrina cristã, perceberam que não se amavam ou que a relação não poderia ser harmônica a partir de então? Sim, são casos muito raros, não é? Agora, há casos em que casais que vivenciaram o ECC e depois se desmazelaram no relacionamento familiar, sei lá, os interesses materiais, a falta de cultivar o amor, a falta de se dedicarem um ao outro, interesses múltiplos e vários, numa vida tão agitada e tão de apelos materialistas e de apelos consumistas, vão degenerando na sua relação familiar e chegam a se separar. Mas o ECC, ele começa sempre, ele se cultiva, ele se vivencia, ele está forte numa comunidade paroquial. Não existe assim uma relação individual de alguém que procura o ECC, não, é sempre essa relação de proximidade se acontece numa comunidade, numa paróquia, numa capela, mas é sempre através de uma comunidade. E é ali que, através de outros casais, porque é dificílimo acontecer que alguém se apresente para fazer o ECC. Ele se apresenta a um casal amigo, ele é convidado por um casal amigo, ele participa de uma comunidade, e então são casais que chamam, que procuram, que propõem a outros casais essa experiência que é o ECC. Então, é muito raro alguém tomar a iniciativa e dizer, eu quero fazer o ECC. Ele procura um casal amigo que ele sabe que está engajado. É uma rede nas comunidades, nas paróquias, que faz o ECC crescer. E para você ter uma ideia, e os amigos telespectadores deste programa, nós estamos fazendo esse 17º Congresso, agora no Acre. O último que nós fizemos foi em Vitória do Espírito Santo, o 16º, e o 15º foi em Salvador. É nos anos ímpares. Os congressos nacionais acontecem nos anos ímpares. Nos anos pares, a gente faz 5 congressos das 5 regiões do Brasil. Mas, literalmente, o Rio Branco está recebendo gente de todo o Brasil. Mas, literalmente, de todo o Brasil. Qual a expectativa de público para esse encontro? Entre 350 a 400 casais. Quando falamos em casais com Cristo em todo o Brasil, nós falamos de quantas pessoas? Olha, da primeira etapa, já está se aproximando os 3 milhões de casais que vivenciaram o ECC. Depois, mais da metade,
já vivenciaram a segunda etapa. E a terceira etapa está se aproximando de 1 milhão, não é, de casais que participaram das 3 etapas. Então, é realmente um contingente muito grande. Só que o ECC, como eu te dizia, ele não visa prender os casais a si mesmo. Ele não é um movimento da igreja, ele é um serviço. Então, o que é que acontece? Os casais descobrem o ECC, vivenciam o ECC numa paróquia, depois eles são formados, conhecem novos casais, uma comunidade, e então, pela segunda etapa, eles são levados a se engajarem nas pastorais, a se engajarem na sua comunidade. Será na liturgia, isso e aquilo, então não são mais gente do ECC, são paroquianos, são cristãos, casais que animados, reanimados, convertidos ou até mais entusiasmados, perseveram. E a porcentagem de perseverança e de engajamento nas comunidades é muito grande. A pastoral familiar e tantas pastorais do Brasil inteiro é vivenciada por casais que vivenciaram o ECC. Do Antônio, temas polêmicos como aborto, separações de casais, tudo isso é tratado dentro dos encontros de casais com Cristo? Qual a relação entre esses temas e a vivência no dia a dia do ECC? Esses temas são tratados, não é? Dentro da doutrina católica. Católica. Mas fidelidade 100% à doutrina católica, não é? Agora, eu tenho um princípio que é preferível você riscar um fósforo do que praguejar as trevas. É preferível você acender uma lâmpada do que ficar xingando as trevas. Então, é importante você levar a luz à família. No meio de imensos desafios, sim, mas é importante levar a evangelização ao mundo familiar. E nós temos, não é, a terceira palestra deste congresso que vai focar precisamente isto. As relações familiares, não é, dentro da comunidade eclesial e diante dos desafios do mundo contemporâneo. E esses desafios são aquilo que chega às famílias, esses desafios da vida moderna, que chega todos os dias. Dom Antônio, a família hoje é uma instituição em crise? O ECC é uma resposta a essa crise de valores morais que nós vivemos no nosso mundo? O ECC quer ser um serviço para ajudar a dar respostas a esses grandes desafios. A família é uma instituição em crise. Isso a família sempre foi uma instituição em crise. Sempre foi? Foi. Por quê? Porque na família, a família é a grande caixa de ressonância dos problemas mundiais. Os problemas mundiais de relacionamento, claro que eles ressoam em primeiro lugar na família. Então essas tensões, não é, de como ser pai, como ser mãe, a relação de pais e filhos, a relação entre irmãos, sempre foi, não é, o filho sempre foi um contestatário, querendo um espaço de liberdade diante dos pais. E os pais com essa tensão de dar aos filhos valores, princípios verdadeiros da vida. O homem cresce, se desenvolve e se forma administrando dentro de si e na sociedade crises e tensões que faz a pessoa se formar e crescer. Agora, claro que numa sociedade multicultural, não é, plural de valores, a família é uma instituição que se ressente dessas diferentes posturas diante da vida, dos valores da vida, daquilo que realmente faz a pessoa feliz. Então isso sim, a igreja está diante de grandes desafios, mas a igreja ela é a primeira formadora das pessoas. Isso sim. Agora, há países que estão voltando, né, de experiências negativas da família e que hoje o Estado promove a família, porque promover a família
é promover o bem-estar da sociedade, promover o equilíbrio familiar, é ter menos menores abandonados. Esses países que o senhor pode exemplificar, a Holanda seria um deles? Sim, países que começaram mais cedo esse mundo conturbado de crise de familiar, não é? Ou, por exemplo, a baixa natalidade. Hoje, para muitos países, é um grave problema, porque as gerações não se repõem. O problema de drogas, problema de menores abandonados, problema de meninos de rua, começa na família. A família é a célula promotora dos valores verdadeiros da vida. Destruir a família não é destruir a religião. Destruir a família é destruir o Estado. Destruir a família é destruir a sociedade. A igreja não é contra isso ou aquilo porque é contra a religião, porque é contra a vida, porque é contra o amor, porque é contra a sociedade. Então, Antônio, o que o senhor argumentaria para as pessoas que classificam instrumentos ou movimentos da Igreja Católica como o ECC de movimentos conservadores? O que o senhor contra-argumentaria para essas pessoas? Olha, depende do que é ser conservador. Por exemplo, combater o uso de preservativo, esses elementos mais cotidianos que a Igreja Católica tem uma postura... A Igreja Católica tem uma postura de defesa da vida incondicional, da vida. A vida é dom de Deus e ninguém pode manipular a vida. Ninguém é juiz da vida. A vida é um bem inalienável. E essa é a postura da igreja. E a igreja promove o amor. A igreja promove o amor. Aquilo que mata o amor, nos mais diversos sentidos, a igreja não pode apoiar. Claro que ser conservador, não é conservar aquilo que é verdadeiro, que traz alegria, que promove o bem. Porque você vê que o mundo está vivendo o terror, o medo. Quando é que vão explodir a minha cidade? Quando é que vão colocar uma bomba no metrô da minha cidade? Quando é que vai chegar até mim, não é, o perigo do terrorismo? Que sociedade é essa que o mundo está construindo? Querer combater o terror com o terror? Isso é falta de amor. Mas, Antônio, o problema do terrorismo é um problema político, né? Não é de natureza moral. É um problema de natureza moral. É um problema de natureza moral. Hoje, nós todos temos consciência de que uma criança que mora de fome e de vermes no interior de Ruanda, ela tem a mesma dignidade como ser humano de uma criança que mora no luxo de Nova York. Entre ser humano, não existe diferença de valor. Nós não podemos criar ilhas de bem-estar em certos lugares e não nos importarmos com o que se passa no resto do mundo. É muito fácil. Claro que o terror jamais é uma justificativa para impor as ideias, sejam elas pseudo-religiosas ou culturais. Não é? O terrorismo não é. Mas o outro pensa diferente de mim. Por que é que ele pensa diferente de mim? Agora, os países do G8, não é, destinaram 3 bilhões de dólares para os palestinos. Aí eles começaram o caminho certo para vencer o terrorismo. É aproximar as nações, é aproximar a igualdade social. Então, os problemas morais e os problemas políticos e geopolíticos, eles estão muito próximos. Eles estão muito próximos. Agora, claro que em nome de Deus não se pode fazer terrorismo, mas ser conservador significa conservar os valores verdadeiros da vida. E muitas vezes o mundo pós-moderno vale
se me dá prazer. Eu sou o juiz daquilo que é bom e daquilo que é ruim para mim. Mas se eu tenho que pisar em cima do outro, se eu tenho que fazer do outro uma escada para eu subir na vida, isso não me importa. Então, as questões hoje, elas são todas entrelaçadas, não é? E ser conservador não é defender ideias por, sei lá, por um radicalismo oco, mas é promover a vida, promover o amor. E o homem inventa, pesquisa o genoma humano, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. E onde é que está o fruto da fraternidade? Onde é que está o fruto da igualdade social? Você há de concordar comigo, parece que nós estamos saindo um pouco do assunto, mas a diferença entre aqueles que vão na frente da vida humana, aqueles que vão na frente dos benefícios da pesquisa científica, aqueles que vão na frente, né, no bem-estar social, e aqueles que vão lá na rabeira da vida humana, que morrem hoje de fome, de desinteria, que não tem uma gota d'água salubre para beber, que moram em lugares infra-humanos. A gente tem vergonha de ver aonde nós vamos, de onde vai desembocar este mundo. Dom Antônio, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria que o senhor concluísse a nossa conversa fazendo um convite para as pessoas, explicando um pouco da programação. O congresso acontece de 15 a 17, não é isso? Sim. Onde que vai acontecer? Você pode nos explicar? O congresso, ele não é um congresso aberto, não é? Ele tem uma estrutura, ele é participado por aqueles que são representantes, não é? Nós temos chamados os casais regionais, com os sacerdotes, que são assistentes eclesiásticos das diversas regiões do Brasil, e compõem a Assembleia do ECC. A Assembleia é um momento que acontece, a Assembleia Nacional do ECC é um momento que acontece dentro do Congresso, não é? Então aqueles que são casais regionais, eles têm vez, voz e voto, onde são não é, as dificuldades, os anseios que vêm, né, das comunidades são colocados à reflexão da Assembleia Nacional. E depois nós temos os casais diocesanos, representantes de cada diocese. São pouquíssimas dioceses do Brasil que hoje não vivenciam o ECC. O ECC está presente em todo o Brasil. Então, esses que são casais diocesanos com os sacerdotes são participantes do Congresso. Claro que muitos casais locais de Rio Branco, e olha, para preparar esse Congresso, as pessoas, os casais já estão se movimentando há quase 2 anos. 2 anos. É realmente, agora, porque as coisas são... a motivação, né, disso tudo é o amor à família, é a evangelização. Então, esses casais que estão se doando a esse tempo todo são os mais beneficiados, porque eles se encontram essa alegria da doação, de receber gente. E eu te digo, ninguém vai para o hotel. Nós praticamos hospitalidade cristã. Como que é isso? Eu mesmo estou na casa de uma família. Os casais se hospedam na casa? Todos. Cada família hospeda um casal, hospeda um sacerdote, hospeda um bispo. Então nós chamamos de hospitalidade cristã. E olha, é uma alegria imensa que aquele casal tem de receber outro casal, aquele casal tem de receber um sacerdote. E então nós não nos preocupamos se tem hotéis, se não tem hotéis, porque essa hospitalidade é uma rede de amor, os hospedeiros, que envolve todo esse contingente de gente que vem de todo o Brasil. Aqui acontece no Teatro Plácido de Castro, não é? Isso, no Teatrão. Perfeitamente. De 15 a 17. Hoje à noite nós teremos a missa de entrega, não é? Que recolhe todos os membros das equipes, e amanhã à noite começa o congresso. Dom Antônio, foi um prazer tê-lo aqui no programa Ideias da Aldeia. Eu que agradeço essa oportunidade, e porque o púlpito diante de uma câmara de televisão, da TV Aldeia, o nosso púlpito, ele se alarga. Quanta gente que nunca tinha ouvido falar
do Encontro de Casais com Cristo, graças a essa abertura, teve conhecimento. E o que eu posso desejar é que as famílias felizes são evangelizadoras da sociedade. E o mundo será muito mais fraterno e terá muito mais paz quando nós tivermos muito mais famílias que vivem o amor conjugal. Obrigado mais uma vez. E esse foi o nosso Ideias da Aldeia de hoje. Até o nosso próximo encontro.